Salve, povo de Deus, com a paz do Senhor, amém? Que Deus venha abençoe a vida de cada um nesta manhã, amém? Que seja um dia não somente abençoado, cheio da presença do Senhor. Irmãos, hoje Deus tocou no meu coração de eu contar meu testemunho da minha vida para vocês, amém? Minha mãe, ela estava grávida de mim e a minha mãe continuou, normalmente com os seus dias de gestante. E quando eu nasci com pneumonia, eu nasci com asma. E a minha mãe, ela vivia uma semana em casa, uma semana no hospital, uma semana em casa, uma semana no hospital comigo. Porque quando eu nasci, eu fui uma criança muito, mas muito doente. Eu não nasci 100% sadia, né? E a minha mãe corria por todos os lados comigo, hospital, casa, hospital. E assim foi. E eu fui crescendo, né? Fui crescendo, passou meus 4 anos de idade, passou meus 5, 6, 7 anos de idade. Quando eu completei 8 anos, eu não era evangélica, né? Quando eu completei meus 8 anos de idade, minha avó, ela é evangélica, né? Na época também ela era. Naquela época, meus pais não eram evangélicos. A única pessoa que eu conheci da minha família que era evangélica só era minha avó, que é a mãe da minha mãe. E ela chegou em casa, né? E ela chamou minha mãe para ir para a igreja. Minha mãe falou que não ia, porque meu pai ele não deixava. Porque naquele tempo foi um tempo que foi muita dificuldade. Naquele tempo eram poucas pessoas que acreditavam em Jesus. Outros falavam que Jesus não existia, que não ia para a igreja. E quando a minha avó chamou a minha mãe falou que não ia, eu senti um desejo enorme de ir para a igreja com a minha avó. Eu tinha 8 anos de idade apenas. E eu fui com ela. Falei, vó, eu vou com a senhora. E eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu não entendia nada, eu não sabia de nada ainda. Mas naquela época, até hoje, eu era uma menina que, aonde eu chegasse, eu era uma pessoa observadora, que observava tudo. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a observar, como é a igreja, como é, porque muitos diziam que é bom, que Jesus existia e tudo mais. Eu acreditava, até hoje acredito. Só que eu não queria reconhecer esse Deus maravilhoso que tão somente hoje eu sirvo Ele. E assim foi. Eu fui para a igreja com a minha avó, gostei. E depois daquele dia que eu fui, eu não queria mais sair da presença de Deus. Eu falei, vó, eu quero ir para a igreja com a senhora todos os dias, tudo que tiver eu quero ir. E a avó falou, minha avó chegou para mim e falou, filha, se você quer ir, vamos. E eu falei para ela que eu tinha medo dos meus pais não deixar eu ir. Só que Deus é tão maravilhoso que meus pais não brigaram comigo porque eu estava indo para a igreja. Ou seja, Deus, eu acho que Deus estava fazendo com que eles raciocinassem que aonde eu estava indo era o melhor lugar, porque esse mundo não tem nada a nos oferecer, entendeu? Então, acredito eu que Deus ele começou a trabalhar na minha vida a partir do primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja. A partir do momento que eu botei os pés na igreja, veio muita dificuldade, passei por muita dificuldade, mas eu não entendia o porquê daquilo, mas algo me fazia com que eu tivesse fé, com que eu tivesse a capacidade de algo tivesse me dizendo, calma, eu tô com você, somente creia, confie em mim. Só que eu não sabia o que era isso. Para mim era coisa da minha imaginação, para mim era coisa que não sei como explicar. E eu comecei a ir para a igreja, fiquei, vamos dizer assim, quando se passou mais ou menos, eu acho que uns 4 meses, foi na época, 4 meses, que eu tinha completado 9 anos, a minha mãe, antes disso, a minha mãe estava grávida do meu irmão. Ela já estava perto de ganhar. Quando eu tinha 4 meses na igreja, com 4 meses certinho, a minha mãe ganhou meu irmão.
quando a minha mãe ganhou meu irmão, já veio mais outra provação sobre a vida da minha mãe. Ou seja, a minha mãe, ela sofreu muito comigo, né, no meu parto e quando eu nasci. Só que a minha mãe, quando ela teve meu irmão, ela não tinha ido para a igreja ainda. Mas chegou um dia que o meu irmão se encontrava enfermo. A coxa e a perna do meu irmão ficou roxa. Meu irmão não falava, não comia, não abria os olhos, não se mexia, nem respirava, nada. Meu irmão naquele momento paralisou. Meu irmão era recém-nascido, ele tinha poucos dias de vida ainda, acho que quase um mês, mais ou menos assim. E nesse dia tinha culto. Minha avó chegou em casa, né, para me buscar, como eu era pequena, eu não podia ir sozinha. Ela chegou em casa e me chamou para ir para a igreja, já estava pronta. Eu falei, vamos, vó. E quando a gente ia, minha mãe falou, mãe, eu vou para a igreja com a senhora hoje. Eu não entendia, né, não sabia de nada. Eu sabia que poderia acontecer, mas não sabia como, porquê, entendeu? Eu não sabia. Eu olhei assim para minha mãe. Eu falei, glória a Deus, amém. Só isso que eu falei, mas eu não sabia de nada. Eu apenas, quando acontecia algo assim, que trazia meus pais para a igreja, eu dava glória a Deus, agradecia a Deus. E minha mãe foi comigo, com a minha avó. Se eu não me engano, esse dia estava chovendo, que a minha mãe até foi com guarda-chuva. E a gente chegou lá, né? Começou o culto normalmente. Depois a minha avó comunicou o pastor, né, e a missionária lá, que o meu irmão estava isso e aquilo, estava enfermo, precisava de oração. E quando, acho que se eu não me engano, foi depois da pregação, ou foi antes, eu não lembro muito bem, o pastor chamou minha mãe com meu irmão. E o que aconteceu, irmã Laís? Bom, a partir do momento que o pastor começou a orar, né, o meu irmão, ele paralisou por completo. Depois que o pastor começou a orar nele, meu irmão, ele começou a se mexer, pular, gritar, chorar, tava com fome. Tudo que ele não sentia, se mexia, não via, não respirava, não comia, não falava, nada, ele passou a fazer. E aquela mancha, né, que estava sobre as pernas dele, desapareceu. Só que agora que eu lembrei, rapidamente, antes da minha mãe ir para a igreja e antes do pastor orar nisso, poucos dias depois, a minha mãe tinha ido para o hospital com o meu irmão. E os médicos falaram que precisava sepultar as pernas do meu irmão, a perna, uma das pernas. Precisava sepultar, porque não tinha como ele ficar vivo com aquilo nas pernas. E a minha mãe se desesperou. Ela falou que não ia deixar isso acontecer. E os médicos falaram que era para minha mãe ir embora para casa e no outro dia voltar para fazer a sepultura da perna do meu irmão. Só que quando a minha mãe chegou em casa, ela falou isso pro meu pai, eu estava perto do meu pai, deles, né? E escutei isso. E eu falei dentro do meu coração para Deus, Senhor, eu te sirvo tem 4 meses e poucos dias, mas eu creio que o Senhor não vai deixar nenhum médico, nenhum desses daqui da terra, sepultar a perna do meu irmão. Porque eu sirvo um Deus que tudo pode, mesmo que seja pouco tempo, mas a minha fé é muita. Só isso. Foi o que eu entendi, comecei a entender. E eu entreguei nas mãos de Deus. Aí foi no momento, né, que eu falei aqui antes, que a minha mãe tinha ido para a igreja, o pastor orou, e foi aquela bênção. Meu irmão foi curado para a honra e glória do Senhor. Quando o pastor terminou de orar na perna do meu irmão, que não tinha mais nada, que meu irmão começou a falar e tudo, a minha mãe falou assim para Deus, Deus, eu não vou ser evangélica, mas eu prometo que eu vou vir para a igreja, eu não vou ser evangélica, mas eu vou vir para a igreja, ouvir a tua palavra. Irmãos, quando eu ouvi isso da boca da minha mãe, me passou uma alegria muito grande, porque mesmo que ela tinha falado para ela que ela não ia ser evangélica, mas ia continuar indo para a igreja, dentro de mim não falava isso. Dentro de mim falava que ela já estava sendo evangélica. Para mim, dentro de mim falava que ela já era evangélica. Só que eu não sei mais, tipo,
eu tinha uma esperança, eu tava crendo que, pra minha mãe, ela não era evangélica, mas ela ia aceitar, mas pra mim ela já tava sendo evangélica. E, se eu não me engano, acho que foi no mesmo dia que a minha mãe aceitou Jesus, né? Minha mãe aceitou Jesus, ou foi com poucos dias, eu não lembro muito bem, mas ela aceitou Jesus. E a gente foi pra casa, né? Fomos pra casa. Eu agradeci ao Senhor por uma oportunidade, por mais uma festa, por mais uma alegria, porque isso foi uma alegria que passou dentro de mim. E a gente continuou indo pra igreja, né? Meu pai não aceitou Jesus ainda. Depois disso, né, que minha mãe aceitou Jesus, a gente passamos por muita dificuldade, porque a gente sabe que quando tem evangélico junto com quem não é evangélico, sabe que as dificuldades são maiores às vezes, né? Vai depender das pessoas e do que a gente tá passando. Eu e a minha mãe, a gente passamos por muitas lutas juntas, né? Porque além de ser o começo da minha mãe, da jornada dela ser evangélica, era o meu começo também. Apesar que eu tinha 4 meses e poucos dias, mas era o começo, o início de tudo. E a gente continuou indo, né? Eu não lembro como foi que meu pai aceitou Jesus, mas chegou um certo momento, né? Depois de muito tempo, meu pai aceitou Jesus. E graças a Deus, né? Meu pai aceitou Jesus, a minha família foi aceitando, a minha tia, o meu tio, a minha outra tia, a minha prima, várias pessoas da minha família. A minha família completa não é evangélica, mas muitas pessoas da minha família hoje, para a honra e glória do Senhor, são evangélicas. Para a honra e glória do Senhor, hoje a minha mãe é evangélica, meu pai, o meu irmão, minha mãe é diaconisa, meu pai é diácono. Né, meu irmão ele faz parte do departamento de lá, de Alagoas, né, onde ele se encontra. E eu estou aqui, para a glória do Senhor. Né, eu estou aqui buscando o Senhor. Eu também sou evangélica, sou levita, adoro ao Senhor. E eu creio que Deus ele vai fazer na minha vida muito mais, assim como Deus ele fez na vida dos meus pais. E assim como Deus ele vai fazer na sua vida. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Servir a Cristo é a melhor coisa e o melhor caminho que a gente podemos fazer. Porque esse mundo só vai ter droga, destruição, mortes. Jesus não. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. No momento que você mais precisa, pode uma mãe, um pai, um amigo esquecer e abandonar você. Mas Jesus ele nunca nos abandona. Muitas das vezes a gente pode se encontrar triste, aqui angustiado, a gente fala: Senhor, cadê o Senhor que o Senhor não está aqui? Eu estou sozinho, sozinha. Mas a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça e raciocinar que Jesus ele está conosco no tempo todo. O tempo certo, o tempo todo. Jesus, ele nunca nos abandona. Amém? Então é isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse testemunho possa ter alcançado vidas, ter ajudado pessoas.